Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121 e o verso 1. Ministério Pão Vivo, aquela mensagem de ensino, de aprendizado na palavra do Senhor. Diariamente, em nosso canal no YouTube, no nosso Gotinhas da Verdade. Inscreva-se em nosso canal. Fazendo a sua inscrição, você fará com que haja uma divulgação maior, um reconhecimento maior pelo YouTube, e quem vai ser beneficiada é a palavra do Senhor, pois ela chegará em muito mais ouvintes. Compartilhe também, compartilhando com seus contatos, você fará com que elas também participem desses vídeos, que são uma verdadeira aula de teologia. Dê também o seu like e faça os comentários. Diga se você gostou. Se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta. Por falar nisso, uma corrigenda. Ontem, no nosso verso introdutório, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente errou. Eu disse aos Romanos 6:3, mas o certo é aos Romanos 6:23. Perdoa-me pelo erro, mas já foi consertado. Vamos continuar falando daqueles fatos que o apóstolo mencionou no capítulo 6, versos 3 e 4. Sabemos que o dia do nosso batismo, a gente sempre memoriza, e quando é marcada a sua data, nós ficamos ansiosos, porque queremos ser batizados. Embora isto aconteça, mas quão pouco as pessoas sabem a respeito de seu batismo. Eu lembro que, comumente, a única coisa que eu ouvia dizer, que era ensinado, é que o batismo nas águas é um testemunho público da nossa fé. Não deixa de ser um testemunho público da nossa fé, pois seremos ou fomos batizados diante de muitos irmãos e irmãs, mas o significado bíblico, apostólico, é muito mais de que isto. Já aprendemos que o apóstolo, que vinha fazendo aquela analogia no capítulo 5, ele fez aquele comparativo entre Adão que foi
a origem da vida, também a origem da morte. Ele fez aquela comparação entre Adão e Cristo. Note que ele começa no verso 1 do capítulo 5, dizendo assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos morreram, porque todos pecaram. Aí então, além dessa informação, desta revelação com respeito à raça, com respeito ao pecado, com respeito à consequência do pecado, que é a morte, é esclarecedor aqui que o pecado, aliás, a morte, como que uma pandemia passou para todos os homens. Diz o verso assim: também todos morreram. Por que todos morreram? Porque todos pecaram. E ele afirma no verso seguinte: porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, não foi levado em conta quando não há lei. Aí ele prossegue dizendo que aqueles que viveram antes da lei, eles não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Foram outras transgressões, mas foram transgressões não idênticas àquela de Adão. Mas mesmo sobre eles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, eles morreram. Aí então ele chega no melhor, que Adão foi uma figura daquele que há de vir. Mas o interessante, aquele que há de vir, você já aprendeu, que é Jesus. Interessante que aí ele mostra o contraste entre um e outro. Por exemplo, ele diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Isto é, o dom gratuito é Jesus. E essa gratuidade foi sua entrega, a sua morte. Aí então ele narra o contraste. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele diz que porque pela ofensa de um morreram muitos, e continua morrendo. Então, ele fala muito mais: a graça de Deus, aleluia, o dom da graça que veio por um homem, Jesus, ela abundou para com muitos.
Aleluia. Veja que maravilha. Veja que contraste entre o dom da graça de Deus, o dom que veio por um homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos, alcança muitas pessoas para a vida, mas, no entanto, a ofensa, o contraste, a ofensa de um só. Esta ofensa gerou a morte de muitos. Muitos morreram e continua morrendo. Ele continua. Também não é assim o dom como a ofensa que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que clareza! Quanto contraste entre os dois, que Adão representa a raça pecaminosa, que herança maldita Adão deixou no mundo. Mas ele era apenas a figura daquele que viria do representante da vida. A ofensa de um trouxe morte, mas o dom gratuito, aquele fruto, manifestação da graça de Deus, um homem também. As Escrituras não negam que Jesus era um homem, mas, conforme já sabemos, aquele homem perfeito, aquele homem que nunca pecou e se tornou, então, capaz de redimir, de salvar os pecadores. Este dom da graça de Deus, através deste homem como Adão, só não pecou como Adão. Através dele, a graça se manifestou abundante sobre muitos. Aleluia, aleluia, porque isso fala de mistérios, fala de coisas que se referem a nós. É por isso que lá em 1 aos Coríntios 15, 21, o apóstolo escreve assim: como a morte veio por Adão, a vida veio por Jesus. Em Adão, nós morremos, a raça morreu, a raça humana está contaminada, mas em Cristo todos serão vivificados. Adão, símbolo de morte, Jesus, símbolo de vida.
E o apóstolo vai mais longe ainda. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, era alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia! Quanto contraste! A gente para por aqui, mas a lição ou as lições continuam. Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.